que é uma igreja saudável? Para a gente falar desse tema, né? A marca em uma frase, Cristo planejou que seus discípulos viessem ou vivessem em uma comunidade de outros discípulos que iriam lhes ensinar a obedecer a tudo quanto ele ordenara, né? Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos pensar é que o que é uma igreja saudável, né? Então, vamos lá. Vivemos hoje em uma sociedade que trocou a definição bíblica de amor por uma visão marcada de individualismo e consumismo, com fobia a comprometimentos e instituições, né? Sim, a autorrealização e a autoexpressão foram exaltadas como as marcas fundamentais do amor. Em vez de autonegação, as pessoas buscam alguém que as aceite como elas são. Em vez do altruísmo, desejam alguém que as complete, que as façam felizes e realizadas. Então, olha só, como os homens e mulheres influenciados pelo individualismo e pelo consumismo veem a igreja? É a primeira pergunta. Perdão, irmãos. É a primeira pergunta que nós queremos pensar com você, né? Como homens e mulheres influenciados pelo individualismo e pelo consumismo veem a igreja? Nós estamos vivendo nesta época, neste período, né? Onde as pessoas elas têm marcado sua trajetória de vida no mundo, muitas vezes pelo individualismo. Ela não se preocupa com o grupo, com o corpo, com a igreja, simplesmente está se preocupando consigo mesmo e o seu próprio umbigo, né? Completamente diferente do que Jesus ensinou na palavra dele, Jesus ensinou nas Escrituras, né? A segunda pergunta é, como pessoas influenciadas pela fobia, por comprometimentos e instituições, veem a igreja, né? Então, olha só, as pessoas têm diferentes visões, diferentes compreensões, diferentes entendimentos sobre a igreja, né? Principalmente o mundo em si, ele tem uma visão, ele tem uma compreensão distorcida da igreja, e muitos cristãos, eles estão indo por essa vereda, por este caminho, né? Muitos cristãos, inclusive, influenciados justamente por essas pessoas que não querem ter comprometimento com nenhum tipo de instituição. Mas os cristãos, por verem algumas situações errôneas ou erradas dentro da igreja, acabam também tendo fobia de comprometimento com as instituições. Alguns foram feridos, outros foram machucados, outros nenhuma coisa nem outra, simplesmente viram, né, que aconteceu com uma outra pessoa, mas então ela já generaliza tudo, já joga dentro do pacote todas as coisas relacionadas à igreja, então ela sente fobia por comprometimento com as instituições, principalmente a igreja, né? Você já percebeu algo assim em seu comportamento, né? Será que um dia você já pensou dessa forma? E em sua igreja, vê algum sinal disso, né? Ou seja, mesmo que não seja você, mas você acaba presenciando essa realidade na vida de alguém dentro da igreja, né? Você já percebeu isso na vida de algumas pessoas que tentam influenciar as outras nessa visão e nesse caminho, né? Então, se você já viu alguém falando sobre isso, ou pensando sobre isso, ou mesmo agindo sobre estas coisas, primeiro, a igreja é o plano de Jesus, né? A igreja não é um acessório, é a forma de seguir a Jesus. Quem instituiu a igreja foi Cristo, a igreja é dele. Quando você vai contra a igreja, você está indo contra ele, né? E muitas vezes você está sendo um disseminador de algo que vai contra o próprio Cristo, né? Então olha só para você aí, ó. Mateus é o único que registra a palavra igreja, né? No grego eclésia, né?
Nos lábios de Jesus. E aí está o texto em Mateus, capítulo 16, 18 e 18, 17. Eu quero ler com você, vamos ler essa passagem, né? Mateus capítulo 16. Minha Bíblia está abrindo aqui. É a Bíblia online, irmãos. Né? Então vamos abrir a nossa Bíblia e vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 16. Olha só, Mateus 16, 18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As pessoas pegam esse texto para dizer que foi Pedro o fundador da igreja, né? Muito engano. Porque no original, quando Jesus está falando assim, olha Pedro, sobre esta pedra, ele está apontando para si mesmo, né? Ele está apontando para a vida dele, de Cristo Jesus, e não de Pedro. Porque desde o Antigo Testamento nós vemos que Jesus é a pedra angular do edifício, né? Jesus é a pedra principal, aquela pedra que Moisés bateu e jorrou água, né? Era para bater apenas uma vez e Moisés bate 2 vezes. Na verdade, Moisés estava batendo em Cristo, né? Porque aquela pedra simbolizava a Cristo e a sua igreja. Quando você vem vindo lá no Antigo Testamento, você vai vendo que em outros lugares vai apontando para Cristo em relação à edificação, né? Lá no Novo Testamento, Jesus então confirma todo o cerimonial do sacrifício, né? Ele como sendo a pedra angular que os judeus rejeitaram. Então, olha só, quando Jesus chega nesse texto, Jesus está falando sobre ele. Ele é a pedra principal e não Pedro. E algumas igrejas, inclusive, dizem que Pedro é o pai, né, da igreja, que foi sobre ele que seria o fundamento, até por fala de Jesus. Mas Jesus, quando está falando com Pedro, no original grego, ele está dizendo que trata-se de si mesmo, né? Ele é o cabeça da igreja. É Cristo o cabeça da igreja e não Pedro. Já lá no capítulo 18, quero ler com você de Mateus, capítulo 18, verso 17. Vamos ver o que diz lá. E se não as escutar, dize-os à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Né? É claro que esse texto, o contexto aqui, é quando alguém se insurge contra a igreja, alguém se insurge contra as instituições. A Bíblia diz que nós devemos ir lá naquela pessoa e corrigi-la. Se ela não aceitar a correção, você deve pegar mais uma pessoa e ir lá nela e tentar corrigi-la. Se ela não aceitar, você pega outra testemunha e depois, se ela não ouviu nem você e nem a testemunha, então você leva para a igreja e a igreja deve considerar essa pessoa como ímpia, né? É o ensino bíblico, irmãos. Algumas pessoas, por desconhecer a Bíblia, acham que é um tribunal quando isso acontece. E elas, sem saber da palavra de Deus, acabam julgando as coisas, principalmente nos dias de hoje, né? Onde todo mundo está certo, todo mundo é professor, todo mundo tem razão, ninguém está errado, ninguém peca, ninguém erra, nada, irmãos, né? Ou seja, todas as pessoas têm razão e tem muitos mestres, né? Mas na verdade, irmãos, o que deve nortear a nossa vida não são as opiniões das pessoas, mas aquilo que é a opinião bíblica, né? É o que a palavra de Deus diz sobre esses assuntos. Então, olha só, na grande comissão, Jesus orientou os apóstolos sobre o que fazer após a sua partida. O Senhor orientou os novos discípulos a não viverem desarraigados e sim debaixo do ensino apostólico, aprendendo a obedecer a tudo quanto o mestre ordena, né? Discípulos que fazem novos discípulos, que vivem na comunidade dos santos, aprendendo a viver seu discipulado a fazer novos discípulos.
Outra coisa que precisa ser bem esclarecida nesse fazer discípulos, né? Muitas pessoas, em muitas igrejas, em muitos lugares, você vai ouvir as pessoas que dizem, né, que elas têm discípulos, né? Eu acho bacana isso, muito legal, muito louvável até, né? Mas existe um engano, porque quando Jesus está falando de discípulo, ele está falando de discípulo onde aqueles discípulos têm um mestre. Então, olha só, todos os discípulos ali em Cristo Jesus era o mestre. Quando eu constituo um discípulo, eu sou o mestre e eu não sou Cristo. Portanto, eu sou falho, eu erro, eu sou pecador. Então, eu esqueci de ensinar para esta pessoa que o mestre é Jesus. Então, se você foi ensinado de que você deveria ter alguém como discípulo que, tirando que seja Cristo, né, ou outro qualquer, olha só, isso daí já é um outro evangelho, né? Não é o evangelho de Cristo, porque todos nós que cremos em Cristo Jesus somos discípulos de Cristo. Então devemos apontar para as pessoas Cristo e não o homem, não nós, né? Porque nós somos todos pecadores. A Bíblia diz que o único que não pecou foi Jesus, né? Então era esta a situação que eu queria corrigir aí para algumas pessoas, né? Então, olha só, diante do padrão do Novo Testamento, é normal um cristão não se unir a uma igreja local? Eu pergunto para você que aceita esta ideia, né? De que a igreja, ela não deve, já que eu sou a igreja, eu não preciso de igreja, né? Só deixa eu dar um breve testemunho para você. Eu só fui salvo por Jesus porque um dia eu entrei numa igreja e lá naquela igreja Deus falou comigo. E hoje eu estou servindo a Cristo desde praticamente os meus 20 anos de idade, né? Hoje eu estou com meio século, 50 anos, portanto 30 anos. Né? A primeira vez que eu pisei meu pé numa igreja evangélica que falava a palavra de Deus, Deus falou comigo. Foi numa igreja, não foi ninguém que veio pregar para mim. Quando as pessoas vinham me ensinar, vinham pregar para mim, eu era tão arrogante, tão assim, não gostava de ouvir as pessoas, né, a opinião das pessoas. Então eu achava que aquilo que elas vinham falar muitas vezes estava contrário. Então muitas pessoas tentaram até me evangelizar, mas não conseguiram, né? E quando de repente fui à igreja e lá Deus falou comigo. Então, olha só pela minha vida eu acho que valeria a pena a igreja. Mas não é assim, né? Muitas e muitas pessoas se converteram quando entraram numa igreja. Tá certo? Então, você que acha que não deve ter igreja porque você é a igreja, é melhor você pensar ou repensar essa situação dentro da sua vida. Então, olha só, diante do padrão do Novo Testamento, vamos para a palavra de Deus, né? O que diz lá a Bíblia sobre se um cristão não fazer parte de uma igreja? É normal? Começa já por aí. É normal você não querer estar em uma igreja? Ah, pastor, eu me decepcionei tanto com as igrejas, com as pessoas. Beleza, você se decepciona no mundo e não sai dele por isso, né? Você se decepciona com aquilo que você vive, muitas vezes até dentro da própria família, e você não sai da família por isso. Você se decepciona no seu emprego e você não sai do emprego por isso. Então, olha só. Agora, por que quando é igreja, né? Ah, pastor, né? Eu me decepcionei, eu estou procurando outro lugar ou nunca mais vou para a igreja nenhuma. Então, fica aí a pergunta para você. Você acha normal, segundo o Novo Testamento, segundo a palavra de Deus, que um cristão não tem uma igreja local? Fica aí para você pensar. Segunda pergunta, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, nos ensina sobre a vida comunitária do cristão. E aí eu quero abrir para você a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10. Né? Vamos lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olha o que diz do verso 19 até o verso 27. Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 27. Tendo, pois, irmãos, olha isso, ousadia para entrar no santuário.
Aonde tem o seu santuário? Entrar dentro de você mesmo? Como que é isso? Você é o santuário? Tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Ora, esse santuário aqui não é judeu, porque os judeus não aceitaram Cristo. Muitos aceitaram, mas outros tantos não. Jesus está falando de que santuário é esse? De que templo é esse? Né? Então, olha só, tendo, irmãos, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, você que é nova criatura, você que é novo nascido em Jesus, olha só, que ele nos consagrou pelo véu, né? Isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem é esse sacerdote, irmãos? É o pastor? É o apóstolo? É o presbítero? Quem é esse sumo sacerdote que é grande, né? Cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. O diabo plantou coisas no teu coração, coisas na tua mente contra a obra de Deus. Preste atenção. E o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha para que serve a igreja. Para você aprender com o seu irmão, para você aprender com a sua irmã, né? E para que isso estimule você a realizar boas obras. Olha, se você deixou a igreja para fazer boas obras, mais uma vez você está fazendo parte das obras que Deus pediu para que você fizesse. Ou você faz boas obras ou você vai para a igreja. Isso não pode acontecer. Você vai para a igreja para depois fazer as boas obras, beleza? Sabendo que as boas obras não nos salvam. Não deixando a nossa congregação, verso 25, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e o arder de fogo que há de devorar os adversários, aqueles que são contra a obra de Deus. Então tá aí para você Hebreus capítulo 10, versos de 24 a 25, que nos ensina sobre a vida comunitária dos cristãos, né? Terceira questão observe o texto de Hebreus 19 a 27 e por que o mandamento de não deixar a congregar é importante. Então, olha só, você que não vai em nenhum lugar, que não vai em nenhuma igreja, você já está praticando isso, deixou de congregar, né? Alguns irmãos com desculpa, né, da pandemia, outros irmãos com desculpa de saúde. Olha só a questão da saúde, como é sério, irmãos, né? A pessoa não vai na igreja, porque ela não é obrigada a ir na igreja. Mas ela é obrigada a ir no hospital, porque ela precisa passar no médico. Então ela vai para o hospital, lá no hospital ela espera 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu conheço o caso de pessoas que ficaram o dia inteiro dentro de um hospital. No hospital ela pode ir passar o dia inteiro, mas na igreja, onde Deus poderia curá-la, ela não pode passar 10 minutos, meia hora, vou colocar 2 horas que seja. Então ela é obrigada a ir para o hospital. Olha que troca injusta, irmãos. Né? De repente Deus poderia fazer um milagre ali na igreja, na casa de Deus, e ela prefere ir para o hospital. Pastor, eu não vou na casa de Deus porque eu tenho problema de saúde. Beleza, mas você é obrigado a ficar 4 horas, muitas vezes ligado numa máquina, né? Fazendo ali um certo procedimento cirúrgico, ou um procedimento qualquer na sua saúde, e você não vai para a casa de Deus. Aí eu te pergunto, que troca é essa? Né? Você não vai para a casa de Deus por causa da pandemia, mas se você pegar o metrô, tá lá todo mundo junto. Se você pegar um ônibus, tá lá todo mundo junto. E vão, irmãos, vão porque precisam. Mas como não preciso ir para a casa de Deus, então eu fico na live. Olha isso. Presta atenção. Eu entendo o seguinte, que você que é homem e mulher de Deus,
precisa estar na casa de Deus. A live, irmãos, é para pessoas que realmente não podem por impossibilidade momentânea, né? Mas principalmente para alcançar aqueles que não conhecem a Cristo, né? Então, olha só, foi um período que Deus nos auxiliou através até de leis, né, que nos proibiram de estar nas igrejas, através de governos, através de autoridades, mas agora não, agora está tudo voltando ao normal, guardadas as devidas proporções e com seus cuidados. Então, se você se cuidar, você pode voltar para a igreja, você pode ir para a casa de Deus. Então, você não precisa viver aí esta culpa de Hebreus capítulo 10, do 19 ao 27, que diz que pessoas estão deixando de congregar, né? Então, fica aí este adendo para você, essa situação, né? Agora, olha só. Pergunta, o que é uma igreja saudável? A igreja universal, a igreja do mundo inteiro, é composta de todos os eleitos, de todos os tempos e de todos os lugares. Só Deus sabe quem está arrolado nesta bendita assembleia. No entanto, o uso da palavra no Novo Testamento parece ser não no sentido universal, mas sim no sentido local. Uma assembleia que se reúne em determinado local e tempo, cujos membros estão arrolados na terra. As 7 igrejas em Apocalipse, né, ou em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, as igrejas da região da Galácia e da Judéia em Gálatas capítulo 1, do 2 e 22. Então tá aí, ó, né? Tá falando justamente desta questão de igrejas locais, né? As 7 igrejas lá em Apocalipse, se você prestar atenção, ela foi escrita para igrejas locais, ela não foi feita para Assembleia Geral, para a igreja do mundo todo, né? Se bem que as 7 igrejas representam 7 igrejas que têm suas qualidades diferentes, características próprias e com aconselhamentos da parte de Deus. Eu poderia dizer também que são 7 pessoas que Deus está corrigindo ali, está orientando e dando norte para aquelas pessoas, já que Apocalipse foi escrita para a igreja, para o povo de Deus, né? Então, olha só, o que é uma igreja saudável? Além, né, de universal e local, a reforma protestante trouxe outra distinção importante, verdadeira e falsa. Os herdeiros da reforma perceberam que, além da distinção entre verdadeira e falsa, outra era útil, né? Distinguir entre igrejas mais ou menos puras, o que hoje chamamos de saudável. Um lugar onde a palavra não é exposta e o evangelho de Cristo não é pregado, não é uma igreja verdadeira, mesmo que repita milhares de vezes o nome de Jesus. Olha só, se o evangelho de Jesus não é pregado, mesmo que fale o nome de Jesus milhares de vezes, este lugar não é uma igreja, né? Não é uma igreja de Cristo, não é uma igreja de Deus. Então, o que é uma igreja saudável, né? Então vamos lá, igreja universal, a igreja do mundo todo, versus a igreja local. A igreja universal, igrejas falsas, né? No mundo inteiro tem muitas igrejas falsas. As igrejas locais, muitas são verdadeiras, né? A igreja universal, no mundo todo, é uma igreja morta. Tem muitas igrejas, lá na Inglaterra principalmente, igrejas estão se transformando em pubs, né? Que são os barzinhos, né? Olha só, igrejas sendo vendidas, terrenos sendo vendidos, e aquele povo foi eles que trouxeram muitas vezes o evangelho para nós. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que as pessoas perderam a visão, perderam Cristo, perderam, né, a possibilidade de ser um instrumento de Deus no mundo, né? Já as igrejas locais, muitas vezes são igrejas verdadeiras, são igrejas pequenas em recursos, muitas vezes financeiros, então não tem o objetivo financeiro por trás, muitas vezes. Então é uma igreja saudável, é uma igreja onde a comunidade participa da vida da igreja como um todo, né? Então olha só, por que é importante fazer essas distinções entre verdadeira, doente e saudável? O que é uma igreja saudável para você?
Liste as marcas importantes que uma igreja ideal deveria ter. Isso daí é uma lição de casa para você. O que é importante fazer por que é importante fazer essas distinções é a primeira questão. Entre verdadeira, doente e saudável. O que é uma igreja verdadeira, doente e saudável para você? O que é uma igreja saudável para você? E liste as marcas importantes que uma igreja ideal deveria ter. Em qual ordem você colocaria estas marcas, né? Que esta igreja deve possuir? O que é uma igreja saudável para Deus? Agora nós vamos tentar entender como Deus pensa uma igreja saudável. Deus criou a igreja e isso implica que ele possui toda a autoridade da igreja. Deus nos diz o que a igreja é e como ela deve funcionar. Né? Palavras de Denver, em 2015, página 30. Né? Quaisquer que sejam as maneiras de constituir a igreja que nos pareçam oportunas, adequadas e razoáveis. A questão é, não qual constituição da igreja de Cristo parece conveniente para a sabedoria humana, mas qual constituição foi realmente estabelecida pela infinita sabedoria de Cristo. Edwards, né? Foi citar isso e depois Denver, em 2001, na página 305, falou sobre essa questão. Não importa o que parece certo para nós, importa o que Deus ordenou. Ele governa a sua igreja por meio do cetro da justiça. Ou seja, Deus governa a sua igreja, ele nunca perdeu o controle da sua igreja, ainda que para os homens pareça tudo indo despenhadeiro abaixo, né? Então, olha só, você já ouviu alguma proposta de crescimento da igreja? Ao invés das pessoas criticarem, né, falando tanto das coisas erradas que tem dentro da igreja, você já ouviu esta pessoa que critica falar, né, qual é a proposta dela para a igreja? Né? O que ela poderia fazer melhor no lugar, se ela estivesse ali no lugar, né? Qual a última tendência na sua região? Talvez agora a moda seja igreja preta, né? A moda dos nossos dias, tal, aquele worship na questão musical, né? Então, qual é a última tendência na sua região? Todas as igrejas devem fazer a mesma coisa, né? Como é isso para você? Qual seria a lista de Deus para uma igreja saudável, né? Agora, como é que Deus vê uma igreja saudável? Qual você imagina que seria a ordem de prioridade de Deus, né? Tantas pessoas têm tanta prioridade, né? Vamos comprar, vamos fazer, vamos tal e aquilo. E Deus, qual é a prioridade de Deus, né? Será que a igreja onde você congrega, ela está indo na direção de Deus? Será que aonde você está frequentando, ela está realizando a vontade de Deus, aquilo que Deus ordena, ou aquilo que um homem dirige e quer que seja, né? Então fica aí essa questão para você. Queridos irmãos, nós já estamos aqui há 30 minutos desta aula tão importante para nós. É a primeira lição de 12, das quais nós vamos estar falando sobre a marca da igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa refletir nestas coisas, né? Para concluir esta lição, nós vamos falar o seguinte: estas não são todas as marcas possíveis de uma igreja saudável. Nem é um inventário completo de todos os sinais da saúde da igreja. Talvez você sinta falta de alguma que considere crucial. Denver e o ministério Nine Marks, né, ou 9 Marks, porém entenderam que é estratégico, fiel e correto continuar focalizando a atenção dos cristãos nestes assuntos específicos. As 9 marcas são: primeiro, a primeira marca que uma igreja deve possuir: pregação expositiva da Bíblia. Segundo, teologia bíblica, né? Aquilo que está sendo ensinado tem que estar dentro da palavra de Deus e o que estiver fora deve ser descartado, jogado no lixo, né? Terceiro, ela prega o evangelho. A sua igreja prega o evangelho de Jesus Cristo? Ou ela fica fazendo firulas,
coisas que não têm a ver com o Evangelho, né? Um teatro, talvez, coisas que não tenha, né, ligado ao Evangelho de Cristo. Marca 4. Um entendimento bíblico de conversão. O que é uma conversão? Quando alguém se arrepende. O que é a nova vida com Cristo? O que é uma vida antes de Jesus, uma vida depois de Jesus? A sua igreja tem esse conhecimento, esse entendimento, né? A 5ª marca é um entendimento bíblico da evangelização. Ela faz evangelização, a sua igreja. Ela anuncia o evangelho. Como que está essa questão dentro da igreja? A 6ª marca, o entendimento bíblico da membresia na igreja, ou seja, como deve funcionar os membros de uma igreja, né? Ela apenas deve ser vista como pessoas que contribuem financeiramente, é isso que a sua igreja prega? Né? Ou quando você precisa de uma cesta básica, você tem na igreja. Quando você precisa de uma oração, você tem na igreja. Quando você precisa do apoio de um irmão, você tem na igreja. Qual é, né, o seu entendimento sobre a membresia? Esta igreja que você vai, ela tem uma visão a respeito do que é a membresia na igreja? Né? A 7ª marca vai falar da disciplina na igreja. A sua igreja é uma igreja disciplinada? As pessoas aceitam a disciplina quando são disciplinados? Como elas entendem? Ou elas saem correndo da igreja para procurar uma outra porque não quer ser disciplinada, né? A disciplina é marca da igreja de Jesus, sim. Para os dias de hoje, sim, né? Então, olha só. A 8ª marca é o interesse pelo discipulado e o crescimento, né? Olha só, quando a igreja ela não olha para o discipulado e nem para o crescimento, ela fica uma igreja estática. Os membros são sempre os mesmos, a igreja não cresce e a igreja fica capenga, né? Ela não consegue, então, ter uma vida ali de discipulado ou até mesmo de crescimento daquele lugar. E 9ª marca e última, né? É a liderança da igreja. Ela é bíblica na sua igreja? O líder, a vida do líder, aquilo que ele prega condiz com aquilo que ele vive, né? Aquilo que ele vive diz a mesma coisa que ele prega ou prega uma coisa e vive outra? Está cheio disso nas igrejas, irmãos. Muita gente pregando muita coisa e vivendo outra, né? Isso é um ponto em que você deveria sobressair, né? Ou sobressaltar aos seus olhos. Você deveria enxergar isso como uma marca da Igreja de Cristo quando a liderança é bíblica e ela está na sua igreja, né? Você deve olhar para isso como algo da parte de uma igreja saudável. Por fim, essas marcas não são uma nova tendência, mas resumos dos ensinos bíblicos sobre a igreja. Então, elas não são opcionais. Se elas expressam aquilo que Jesus quer em todos os tempos para o seu povo, então não podemos escolher qual marca preferimos, mas precisamos buscar ter todas em nossas igrejas, né? Então fica aí o final deste estudo para você. Obrigado.